Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Capato, eu sou psicólogo e coach e no vídeo de hoje vamos falar sobre cobrança no trabalho, o quanto as pessoas sofrem com a questão de pressão e expectativas no ambiente profissional e a gente vai trocar um pouco mais sobre isso. Roda a vinheta! No vídeo de hoje vamos falar sobre isso, um pouco mais sobre a cobrança e algumas questões do ambiente profissional. Muitas pessoas me procuram, também sou psicólogo organizacional, então eu trabalho com consultoria e desenvolvimento de pessoas no mundo corporativo e a gente ouve muito, eu vejo muito esses detalhes de reclamações, queixas dos colaboradores a respeito de pressão, de expectativa frustrada sobre o ambiente de trabalho e às vezes de um clima organizacional muito pesado, que as pessoas não sabem lidar com isso no dia a dia. E aí eu sempre sigo uma linha na hora de analisar essa questão da pressão e das expectativas que são colocadas em cima de você no papel profissional. O que você vai ter que olhar? Me fala um pouco, ou coloca num papel, como que é a definição do seu papel profissional. Ou seja, qual que é a sua função, o que você tem que fazer, qual que é a sua rotina, qual que é a sua expectativa naquele papel. Por quê? Na maioria das vezes as pessoas são contratadas ou entram em ambientes de trabalho sem nem ao menos saber a base do lugar. Então às vezes a pessoa começa sem estudar a referência daquele local, ou vai entendendo a função no decorrer ali da rotina mesmo da função, porque muita coisa é passada dentro de uma expectativa. E aí na hora de chegar na realidade é um pouquinho diferente, por quê? Tem N coisas que a gente vai aglomerando ali, colocando a mais na nossa função, o famoso bombril, sabe? Multitarefas, vai assumindo muitas responsabilidades. E a hora que a gente vai ver, putz, era isso que eu queria fazer? Nossa, mas isso aqui é da minha função? Então eu sempre falo assim, se você já está num lugar ou vai entrar num lugar novo, num ambiente de trabalho novo, pede para o seu líder, para a sua gerência, a referência do seu papel. Então, qual é a definição do seu papel profissional, da sua função? Aí, ele, provavelmente, se a empresa tiver uma estrutura, ele vai ter uma descrição ali daquele cargo que você vai poder acompanhar, entender qual que é a expectativa que ele tem, que aquela empresa tem sobre você. Se ele não tiver, aí talvez é de uma forma informal. Você vai sentar com essa pessoa e, por favor, gente, conversa. As pessoas estão com receio de conversar, até com as próprias lideranças, com medo das pessoas acharem ruim ou de perder a vaga por insegurança. Então, comunicação base, alinhamento de função. Você vai sentar com a sua referência, com o seu líder referência e entender qual a expectativa que ele tem sobre o seu papel. E ele vai falar, nossa, Vinícius, você vai fazer isso, função, isso no período da manhã, isso no período da tarde, você pode fazer essas pausas. Então, assim, a partir do momento que você entende a expectativa da pessoa, você consegue adequar a sua realidade. E aí você vai trabalhar de uma forma diferente diante de pressões. Vinícius, eu alinhei meu papel, passou um mês, as coisas mudaram. Gente, contratos são feitos ou para romper ou para a gente recontratar. Então, simplesmente você vai sentar de novo e puxar um alinhamento. A comunicação é um dos pontos que mais tem sido falhos no mundo corporativo hoje, porque é justamente por esse receio que as pessoas têm de demonstrar uma insegurança ou de falar que estão insatisfeitas no local que estão. E aí, se você começa a alinhar o seu papel para ele ficar mais adequado ou mais até produtivo, o seu rendimento vai mudar, porque você vai estar mais leve nele. Então, alinhe essa comunicação, essa expectativa do que é o esperado e de como você consegue executar. E conforme você for avançando, você for evoluindo no papel, até adquirindo mais responsabilidades na sua função, vai também adequando a sua transformação profissional junto com a sua liderança e às vezes até construindo ali um plano de carreira. Não são todas as empresas que têm isso desenhado, colocado em pauta, ou que têm um acompanhamento, às vezes de uma consultoria base que consiga estruturar tudo isso. Mas muita coisa você consegue modelar com a sua própria gestão. Ah, Vinícius, mas eu não tenho essa abertura. Muita gente nem tentou essa conversa antes de falar esse não. Então, tenta entrar nesse primeiro passo, que é de alinhamento de expectativas.
Alinhou a expectativa, você já vai entender um pouco sobre a cultura do lugar. Às vezes a cultura daquele lugar é muito parecida com o que você espera, o que você tem de vida. Nossa, o pessoal é leve, não tem mais flexibilidade de horário, então eu tenho um molde mais solto que tem a ver comigo. Ou não, Vinícius, se eu ficar muito solto, eu me bagunço, eu me perco, então eu preciso de um lugar que a cultura seja mais rígida ou que tenha uma base, uma estrutura maior. E é isso, tudo isso você aprendendo sobre você no âmbito profissional antes, você consegue direcionar a sua carreira também, o seu papel profissional depois, de uma forma diferente. A hora que você entende a cultura do lugar, você entende esse quê aí da pressão, que é o que a maioria das pessoas às vezes entra em conflito. Porque a empresa vai te cobrar sobre produtividade. Infelizmente é uma realidade. Você está ali naquele papel para executar e para ter uma consequência para alguém ou para uma ação que vai gerar algo ali. Então vai ser necessário que você execute aquele papel base, que você tenha uma produtividade boa ou regular e que você cresça cada vez mais essa produtividade conforme os resultados vão aumentando ou se há necessidade de um maior resultado. Então, não veja a pressão como algo só negativo. Por quê? Às vezes a cultura do lugar, ou seja, o lugar é normal ter a pressão, porque é um molde, às vezes, do líder, do dono da empresa, que ele traz aquilo como referência. E às vezes, eles veem a pressão de uma outra forma. Eu vi recentemente um podcast do Joel J, que ele fala que o pai dele, se eu não me engano, traz uma frase que a pressão é muito relativa... acho que foi o pai do Neymar, quando ele estava no Instituto Neymar, falou sobre a questão de pressão, que a pressão era relativa ao quanto ele confiava nele. Então, às vezes a pressão tem a ver um pouco com confiança, não só com cobrança de resultado. Por quê? Porque eu sei que o Vinícius pode render mais ali, e aí eu vou cada vez mais trazendo ou colocando uma pressão para ele sair da zona de conforto e tentar render mais. Então, tenta entender o que é uma pressão tóxica ou negativa e o que é uma pressão positiva no sentido de fazer você crescer no seu papel profissional. Quando você ressignifica esse ponto sobre pressão, você consegue lidar de uma forma diferente sobre cobrança, sobre pressão, talvez crescer e assumir mais responsabilidades no papel profissional, alinhado com a cultura da empresa que você está e com o líder que você tem como referência, e também trabalhando a sua autenticidade. Ou seja, o que seria essa autenticidade? Não deixando de ser você na sua função. Porque geralmente essa questão da forma como a gente executa é justamente o nosso DNA na parte profissional. Se eu coloco uma pessoa que ela produz muito bem no lugar certo, ela vai render cada vez mais. Eu não posso colocar um peixe em cima de uma árvore, não é o habitat dele. Então, entenda também o quanto o seu papel profissional está nesse encontro e nessa possibilidade de crescimento. E aí a gente vê de uma forma diferente tanto a questão de cobrança como a questão de pressão no nosso dia a dia. Lembre-se sempre, comunicação, assertividade e a gente cada vez mais assumir nossas responsabilidades no papel profissional também. Se fez sentido esse vídeo para você, eu quero que você comente aqui nos comentários sobre quais são os pontos do seu trabalho, como você lida sobre essa questão de pressão e cobrança. Você é muito cobrado? A pressão é humana ou sobre-humana diante das suas ações e resultados? E como você lida diante dessa pressão? Comenta aqui, e se fez sentido para você, ou você acha que tem alguém que você possa indicar esse vídeo, compartilhe esse vídeo. E não se esquece, se inscreva no canal, curta e não esqueça de acompanhar os próximos vídeos que ainda virão. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima!